Imagine se eu e você conseguíssemos conduzir mais uma pessoa para Cristo. Esse é o desafio do mês de fevereiro da Secretaria de Evangelização da IPI e de toda a nossa igreja. Será um mês de mobilização evangelística para conduzirmos as pessoas a Cristo. O nosso desafio é levar mais um a Jesus. Por isso nós convidamos vocês a se envolverem nessa mobilização que poderá promover uma grande transformação no mundo que cerca as nossas vidas. Serão 4 momentos específicos no mês de fevereiro, todos os domingos, onde anunciaremos aspectos do Evangelho de Jesus em nossos cultos, em nossos grupos pequenos, em nossos grupos de estudo, presenciais ou online. Esperamos o seu envolvimento e contamos com você, porque o chamado não é apenas meu, o chamado não é apenas seu, o chamado é de todos nós, todos em missão. Bom dia a todos e a todas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos e todas muito bem-vindas ao nosso canal. É uma alegria podermos nos reunir, mesmo que de forma virtual, na presença de Deus. Que alegria podermos juntos celebrar o nosso Deus. Deus, antes de nós chegarmos a esse momento, Ele já estava aqui, Ele estava nos esperando. Deus, antes de tudo, vem ao nosso encontro. Neste momento de culto, para poder nos abraçar, nos encontrar e celebrarmos juntos. Por isso, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas todos vocês pertencentes à comunidade, e também você que está pela primeira vez nos assistindo, que não seja apenas assistir. Eu convido você a participar conosco, a cantar junto, a louvar e bendizer o nome do Senhor. A presença de todos e todas é muito especial aqui no nosso canal. Deixe seu recado, deixe seu comentário ao longo do culto. É uma satisfação e uma alegria podermos juntos celebrar. E nós estamos aqui para ouvir, para cantar, para louvar, para nutrir a nossa fé e também nos aproximarmos do nosso Deus. Assim nós lembramos que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar ao nosso Deus? Deus justo e santo, Tu não precisa de nada de nós, mas ao mesmo assim se deleita, Senhor, na nossa humilde confiança, nos nossos sacrifícios limitados, ó Deus, vazios. Senhor, antes da Tua paixão, o Teu Filho unigênito revelaste a Tua glória no monte da transfiguração. Concede-nos que ao contemplar pela fé à luz do Seu rosto, sejamos fortalecidos para levar a nossa cruz e possamos ser transformados à Sua imagem de glória em glória. Capacita-nos a praticar a justiça, o amor e a bondade, Senhor. Que este culto seja agradável a Ti, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, oramos no nome santo do Senhor Jesus, que vive e reina contigo, Espírito Santo. Amém. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor, e nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória vem no nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver Tua palavra e quero ser cheio do Teu Espírito, mas só Te peço, livra-me do mal. Eu quero viver Tua palavra
mas só te peço, livra-me do mal. E nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quando nós nos reunimos em comunidade para celebrar o culto ao nosso Deus, nós podemos e devemos nos chegar diante dele e entregar tudo aquilo que temos, todas as nossas angústias, todas as nossas tristezas, todas as nossas vergonhas, todos os nossos pecados, por causa da mensagem que anunciamos e que recebemos, conforme diz a Bíblia em 2 Coríntios 4, de 1 a 6. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vamos juntos nos colocarmos em oração mais uma vez? Misericordioso Deus, somos pessoas gratas a Ti por nos acolher como filhos e filhas amados. Reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes nós erramos, Senhor, não agimos conforme o Teu querer, conforme o Teu evangelho. Isso nos deixa triste, nos deixa envergonhados, ó Pai. Mas sabemos que Tu és o Deus bondoso e misericordioso. Obrigada, porque concede a cada um de nós perdão, aqueles que com sinceridade se colocam diante de Ti, Senhor. Som do nosso interior, som do nosso coração. Humildemente nós Te pedimos, Senhor, tem piedade de nós e nos perdoa. Ouça a nossa oração e que por Seu amor possamos receber o Seu perdão. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus é como uma fonte inesgotável de amor e misericórdia. E quando nós confessamos os nossos pecados a Ele, Ele nos purifica e nos dá de beber da sua água pura e limpa. Essa água que nos lava, nos limpa, nos purifica, nos restaura, nos renova e faz seguirmos em frente. Jesus disse para chegar até Ele, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aquele que chega diante dele com sinceridade, arrependimento, é acolhido e encontra descanso, encontra satisfação em beber dessa água. Por isso, em nome de Cristo Jesus, eu anuncio o perdão e a graça do nosso Deus. E Deus sempre, sempre ouve o nosso clamor, a nossa oração e nos oferece o seu perdão. Que maravilhoso, que maravilhoso. Por tudo o que Deus fez e ainda fará, podemos cantar glórias a Ele nas maiores alturas. Por isso, cantemos juntos com os irmãos os cânticos de comunhão. Bom dia, irmãos. Bom dia, paz do Senhor. Pai, Senhor, nós vamos louvar o Senhor e ler um versículo. É um hino. Nós estamos aqui na casa da minha sobrinha. E vamos fazer um louvor aqui. Deus enviou
seu Filho amado, pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, aleluia. A nossa vida está na mão do Senhor, né, irmãos? Graças a Deus por essa manhã maravilhosa. Vamos ler aqui em Provérbios 1, no capítulo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixe a instrução de tua mãe. Porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Esse versículo é muito, muito bonito, né, irmãos? Graças a Deus, né? Deus abençoe os irmãos e um ótimo domingo para vocês. Beijo, estamos com saudades. Amém. Amém. Mais casa. Por diversas vezes o Evangelho nos mostra como Jesus valoriza a casa e a vida familiar. Simão, Jairo, Marta e Maria, Zaqueu, Caifás e tantos outros experimentaram mudança de vida com Jesus dentro de suas casas. Ao recebê-lo em seu lar, o publicano Levi deu uma festa e convidou todos os seus amigos que também foram impactados pela presença do Salvador. Queremos compreender o poder transformador que a presença de Cristo nos lares pode exercer. Todos em missão, mais casa. Então vamos meditar no nosso texto de Lucas, capítulo 5, de 27 a 32. Eu convido você a acompanhar a leitura. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu:
Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Palavras do Senhor. Festas. Eu cresci vendo 2 tipos de festas, um bem distinto do outro. O primeiro era a reunião dos grupos religiosos. Se você foi criado num ambiente cristão, seja ele católico romano ou protestante, provavelmente você se recorda dos encontros de comunhão, após o culto ou da missa, nos quais todo mundo conhece todo mundo. Brincadeira, conversas amistosas, aquela atmosfera gostosa, o cheiro suave de café, né, aquele bolo da tia, enfim, conversas, jogos, brincadeiras, criança correndo, alguém tocando violão lá no fundo, enfim, você captou a ideia, né? E também existe um outro tipo de festa, que é a reunião descontrolada dos regenerados, dos renegados. Era a galera da filosofia. Era a galera da filosofia nasci pra ser doidão. Festeja até cair, só se vive uma vez. O álcool corria com fartura, a conversa é chula, música soava alto, a ponto assim de parecer que vai furar os tímpanos. Alguns iam para se divertir, de fato, outros para se enturmar, e aqueles que não conseguiam fazer nenhuma coisa nem outra iam para encher o caneco mesmo. Enfim, na infância eu frequentei a festa do grupo dos religiosos. Mais tarde, na fase adulta, frequentei as festas dos renegados, mas algo que eu não me lembro de ver nessas reuniões era a mistura dos 2 grupos. Pelo menos não de propósito, de forma intencional. Pode ter acontecido em algumas ocasiões, como recepção de casamentos, mas quando ocorria era sempre desconfortável. Para evitar conflito, os 2 grupos se ignoravam, celebravam entre si. Até tarde, quando o grupo dos renegados aos poucos assumiu o controle e espantava dos religiosos. Talvez te lembre alguma festa de casamento. O fato é que a situação não era muito diferente no 1º século. Por isso, as ações de Mateus parecem tão ultrajantes. Levi, ele abre a sua casa, ele dá um banquete e ele faz o impensado. Ele convida tanto seus colegas religiosos, os discípulos de Jesus, quanto os não religiosos. Enfim, era um grupo intencionalmente misto, uma festa com propósito. É preciso dar crédito para Mateus, porque ele se tornara cristão recentemente, lembra lá na correria da coletoria de impostos, e lembra que um publicano estava na parte de cima da ralé. Se existia ralé, eles eram sempre os piores. Esses profissionais, eles eram notórios aí para roubar dinheiro dos pobres, para explorar o povo, enfim, não eram bem quistos. E se você fosse publicano, você tinha licença para extorquir. Então, como a gente observou a semana passada, o encontro de Jesus transformou radicalmente a vida de Mateus. O resultado foi um surgimento imediato de uma preocupação com seus amigos que ainda não conheciam a Cristo, que não haviam recebido a boa nova do Evangelho. E o desejo aqui natural de Levi era de ajudar esses amigos a descobrir o que ele mesmo encontrara. Mateus não havia frequentado um seminário, não tinha materiais impressos, tudo o que ele possuía era um coração cheio de graça e um espírito determinado. Ele encontrou pão e queria mostrar para outros famintos aonde tinha pão, como afirma Brigham Manning. Uma estratégia seria aqui levar os colegas publicanos ao templo, por que não? A fim de ouvir alguém mais articulado que ele a falar sobre as verdades espirituais. Mas a única oposição lá era um rabino em trajes cerimoniais, lendo a lei do Antigo Testamento, e aí não demorou muito aí para Mateus perceber que essa abordagem não agradaria aqueles pagãos ambiciosos, seus amigos, que corriam riscos e tinham cargos importantes, ou seja, eles não iriam com ele. Mateus também poderia simplesmente ter desistido, poderia ter esfregado uma mão na outra e dito, bem, não há opção.
o plano do rabino está descartado, o ministério de ensino de Jesus é muito espontâneo, não tem agenda fixa. Além disso, esses meus amigos aí provavelmente não viajariam para ouvir alguém pregar no monte e com certeza eu não sou qualificado. Deixa que eles se virem. Tá bom aqui, não vou gastar meu tempo, minha zona de conforto tá ótima. Sabe, muitos cristãos, muitos lavam as mãos e isolam o seu coração da busca por amigos e familiares perdidos. Mas Mateus, ele não estava disposto a fazer isso. Pelo contrário, ele persiste. Provavelmente ele pensou a respeito, orou pedindo sabedoria e talvez tenha pedido conselho dos amigos seguidores de Cristo. Será que eu devo fazer? Será que eu não devo? E aí ele tem uma ideia? Vou abrir minha casa e dar uma festa. Afinal, seus colegas amavam festas grandes. Quanto mais grande, melhor. Agora, tudo que Mateus precisava fazer era inserir o seu propósito principal nessa festa. Ele iria dar festa, mas o propósito principal, o que era? Apresentar Jesus. Por isso, ele perguntou se Jesus e seus discípulos estariam dispostos a ir e plantar algumas sementinhas espirituais aqui e ali, na expectativa de que algo significativo criasse raiz no coração de seus amigos. Na noite do evento, só o céu sabe as conversas estratégicas que aconteceram ali de evangelismo. Nós não temos os detalhes, não tinha nem o repórter da Caras lá para registrar. Enfim, a não ser que os fariseus ficaram sabendo e não gostaram nada disso. Ao que parece, pensaram que Jesus e seus discípulos estavam, na verdade, fazendo aquilo de forma errada, estavam evangelizando de forma errada. Então eles chamam Jesus no canto, questionam por que eles mantêm contato social com aquele tipo de gente. E se você acha que isso é pouco, ainda questionam, né? De certa forma, se esse povo não estava se divertindo demais. E durante a conversa com os fariseus, dá para imaginar Mateus, recém-convertido, ouvindo, questionando: será que eu fiz a coisa certa, meu Deus? Afinal, era o seu primeiro esforço evangelístico e Jesus estava levando a maior bronca dos líderes religiosos. Provavelmente ele deve ter pensado: talvez eu devesse ter levado meus amigos ao templo mesmo. Ou então simplesmente não ter feito nada. Agora, todo mundo vai ficar chateado. Jesus está passando por um interrogatório constrangedor. É melhor não correr mais riscos como esse. Eu vou deixar o evangelismo para quem é profissional. Então, de repente, Mateus ouviu Jesus defendendo as suas ações. Cristo elogiou a ideia da festa, lembrando aos fariseus que são os doentes que precisam de médico. Que bem fariam os médicos, repreendeu ele, se passassem tempo com pessoas saudáveis. Em outras palavras, abordagens não convencionais que misturam estrategicamente os ricos e os pobres em termos espirituais não são apenas aceitáveis, mas essenciais para os esforços redentores de Deus. Embora o texto aqui não forneça para a gente detalhes quanto o que aconteceu em seguida, eu imagino Jesus indo responder aos fariseus, virando-se e colocando o braço em torno de Mateus e dizendo assim: bom trabalho, Mateus. Provavelmente Jesus fez isso. Eu entendo a sua motivação por trás do que está acontecendo aqui. Você avaliou as necessidades espirituais dos seus amigos, analisou as opções para atender eles e foi criativo. Você quis dividir o que você tinha, você correu riscos. Eu quero que, Mateus, você saiba que eu gostei da ideia, da sua preocupação com os perdidos, e eu sinto honrado de ter feito parte do seu plano em alcançá-los. Agora vamos voltar para a festa? É impressionante isso. E a gente precisa aprender com o exemplo de Mateus. Alguns princípios dessa situação do passado se aplicam para a gente ainda hoje. Deus quer que a gente valorize os nossos amigos
descrentes, assim como Mateus valorizou. Deus quer que tenhamos cautela em relação às técnicas convencionais de evangelização dos perdidos, quando no nosso coração sabemos que elas não são a melhor solução para alcançar aqueles que a gente almeja ajudar. Não é todo mundo que eu convido para ir para a igreja que vai funcionar. E com certeza Deus não quer que a gente lave as mãos diante desse problema e a gente desista. Nós precisamos buscar estratégias e nós não devemos deixar de ter amizade com aquelas pessoas não cristãs. Isso é muito importante, porque muita gente se converte, muda de vida e corta todos os seus relacionamentos com as pessoas que não são crentes. E esse texto mostra pra gente que Deus, na verdade, quer que a gente faça como Mateus, que a gente seja inovador, que a gente pense com criatividade. Dentro dos princípios bíblicos, precisamos encontrar estratégicas condizentes com quem nós somos e com as pessoas, com os amigos que nós temos, com quem eles são. É necessário orar, estar disposto a assumir uma posição de vulnerabilidade. E quando a gente abre a nossa casa, nós assumimos essa posição. Quando a gente fala todos em missão e mais casa, é abrir a casa, é abrir a vida, é abrir o coração. Nós precisamos aprender com os nossos erros e ajustar a abordagem quando for necessário. Eu e você, todos nós estamos em missão, não podemos esquecer disso. Ao longo de todo o caminho, nós precisamos nos concentrar nas pessoas e não nos programas. Veja agora em época de pandemia. Você vai chamar alguém para ir aonde? É necessário se focar nas pessoas. A ação começa quando você faz contato com outro ser humano. Relacionamento só é relacionamento quando existe essa troca. O sal precisa encostar em algo para fazer efeito, para salgar. Do mesmo modo, o médico precisa encontrar formas de passar tempo com aqueles que precisam do seu serviço. Como que ele vai saber para poder o que a pessoa tem se ele não a escuta, se ele não faz um exame físico para realmente poder dar um diagnóstico e medicá-la? Você deve aproveitar as oportunidades que você tem para entrar em contato com as pessoas não religiosas, não crentes, para alcançá-las para Jesus. Precisa desenvolver o relacionamento com elas, precisa abrir a casa, alcançar mais um para Jesus. Isso é de pessoa em pessoa, de amigo para amigo, de vizinho para vizinho. O plano é bíblico, lógico, estratégico e foi aprovado por Jesus. Paulo, Mateus e muitos outros desde então fazem isso. Então a pergunta é: como dar o primeiro passo? O que fazer para me aproximar dos descrentes na esperança de um dia levá-los a Cristo? A dica é: dê uma festa de Mateus. Abra sua casa. Eventos sociais estrategicamente planejados para misturar membros do grupo religioso e dos renegados, ou as festas de Mateus, podem ser praticados de qualquer forma, de qualquer formato, de qualquer tamanho. Em geral, são projetados para cumprir um propósito simples: promover um ambiente neutro no qual cristãos contagiantes podem fazer um contato casual com amigos não cristãos. São ambientes ideais para fortalecer os relacionamentos existentes, bem como cultivar novos relacionamentos. E são excelentes oportunidades para alcançar sementes espirituais e conversar sobre questões de fé. Algumas rodas podem começar a girar e com o tempo resultar num novo destino eterno para muitos dos seus convidados. Você ficará surpreso com quão rápido alguns deles se abrirão e darão significados. Aliás, darão passos significativos em direção ao cristianismo. Mas, Gisele, a gente está numa pandemia. Eu sei. Não é o momento da gente fazer festa,
da gente fazer evento, da gente abrir a nossa casa fisicamente falando. Mas em nome de Jesus, essa pandemia vai passar. E enquanto isso não acontece, o que a gente pode fazer na prática? E aí eu quero convocar você a orar pelas pessoas não cristãs que você pensou enquanto eu falava. Aquelas que vêm à mente, seus amigos, aqueles que você conhece há muito tempo, os que você conheceu agora e o que você ainda vai conhecer ao longo da sua vida, para que você não se feche no seu casulo de relacionamentos, mas que ao contrário, você possa pedir para Deus discernimento, sabedoria e entendimento para desenvolver relacionamentos saudáveis, para poder realmente abrir a casa, abrir o coração. E enquanto isso não pode ser feito na prática, você pode orar por isso, você pode planejar isso, sonhar com isso. Esse é o desafio. E mesmo de forma virtual, a gente pode desenvolver relacionamentos missionais na nossa bolha de convívio. Muitos de nós, apesar da pandemia, ainda precisam trabalhar, ainda vão ao mercado, ou seja, ainda conversam com outras pessoas, têm algum tipo de contato, pode não ser tão íntimo, mas tem. Com alguns familiares, prestadores de serviço, amigos virtuais, enfim. Observe a forma como o relacionamento de Jesus e Levi vai se desenvolvendo num nível de comunhão e conhecimento que culmina aí numa recepção, no jantar oferecido por Levi. Lucas conta para nós aí, parece que tudo acontece na sequência, né? O Evangelho de Lucas, ele tem essa característica, Jesus está sempre no caminho, sempre indo, sempre em movimento, né? Então assim, a gente não tem esse espaço aí entre os atos, então não dá pra gente afirmar o quanto tempo demorou de uma coisa a outra, mas o fato é que se nós pensarmos nas nossas vidas, a gente vai ver que realmente todo relacionamento depende de tempo, de comunhão. E como é importante, diante de novas pessoas, de novas amizades, a gente manter o coração aberto, manter a casa aberta, porque a partir disso a nossa casa passa a se tornar um palco de serviço e de autoconhecimento. Levi, impactado pelo encontro com Jesus, abriu a sua casa, a sua intimidade, porque depois desse encontro com Jesus não havia mais necessidade de uma vida secreta ou individualista. Na nossa casa, a transparência, a sinceridade, a empatia deve ser uma marca inegociável daqueles que caminham com Jesus. E aí, dentro desse contexto, a gente deve olhar para a nossa casa, para o nosso núcleo familiar também. Como tem sido nesse tempo de pandemia? E nós vimos como subiu absurdamente o número de divórcios, de separações. Como nós temos vivido a nossa caminhada cristã? Levi, transformado pelo encontro com Jesus, ele chamou todos para sua festa. Fariseus, escribas, representando a alta sociedade, os discípulos simples pescadores. Para Levi, não havia mais necessidade dos ritos, das convenções sociais que geravam orgulho e protegiam ele, de certa forma, das decepções. Ele poderia comprar prestígio. Mas o fato é que em Jesus não existe mais esses estratos sociais. Assim como Levi, a gente também deve viver nessa nossa bolha, começar pela nossa casa, os nossos relacionamentos, tendo em vista a nova realidade da pandemia, sem divisões. A gente precisa organizar os nossos encontros também de forma intencional, chamar aqueles que não pertencem ao círculo mais íntimo para que possam ter conexão e o cuidado para que sejam instrumentos para compartilhar o Evangelho. Na prática, Mateus se dispõe a servir famílias, amigos, convidados em geral, e até os fariseus e os escribas acabam se tornando alvo do seu serviço.
No seu encontro com Jesus, Levi foi conduzido a servir, inclusive, aqueles que provavelmente dariam problema. Levi não excluiu os criadores de casa. Então, para nós concluirmos, na nossa casa, nós devemos assumir, acima de tudo, uma postura de serviço. Na nossa bolha social de convívio, servir aqueles e aquelas que fazem parte do nosso cotidiano e facilmente acabamos isolando e ficando na nossa zona de conforto porque é mais fácil. Precisamos entender que a nossa casa, é o lugar onde nós podemos executar a missão de servir. Nós começamos a crescer na nossa caminhada como discípulos, também quando fazemos isso. Precisamos abrir a casa. E concluindo, o impacto de Jesus na nossa vida deve impulsionar a gente a uma postura profundamente empática. A olhar para aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que estão famintos, e levar pão. Isso começa pela nossa casa. E quando eu falo nossa casa, em todos os aspectos que você possa imaginar. Primeiro, a nossa casa como núcleo familiar, a nossa casa física, o nosso coração, a nossa intimidade. Ter empatia pelas pessoas, porque assim como a gente precisou e foi encontrado por Cristo, essas pessoas também precisam e podem ser encontradas por Cristo, através das suas palavras, através da sua vida. Que a sua casa possa ser um lugar onde o Evangelho seja frutífero, onde você possa anunciar com clareza. É importante você observar a sua agenda de contatos, para que de forma intencional você possa olhar para os seus amigos, descobrir as afinidades, as atividades dos não religiosos e dos religiosos, para que você possa realmente criar no tempo oportuno situações e eventos na sua casa, onde você possa trazer essas pessoas e essas pessoas possam ser alcançadas. Que você possa agir de forma intencional. É isso mesmo que você entendeu. Você pode fazer um jantar e chamar um amigo crente, um amigo não crente, que, por exemplo, torçam para o mesmo time, chamar para assistir um jogo, conversar com aquela outra mãe, se você é mãe, que está tendo dificuldade, mas ainda não conhece a Cristo, e nas trocas de ideia, de dificuldades do dia a dia, do cotidiano, você relatar que nos momentos difíceis você abre o coração para Jesus. Contar a sua vida, a sua experiência. São esses relacionamentos que convencem. O exemplo arrasta. Que a gente possa dar festas de Mateus. E quando eu falo festas de Mateus, não entenda só festas. Como eu falei, às vezes é uma conversa, uma ida até a padaria da esquina, uma caminhada, você precisa emagrecer, outra pessoa também, vamos caminhar juntos. E aí você vai contando sobre Jesus. Tudo isso é festa de Mateus. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe e te dê sabedoria. Sabedoria para poder realmente estar com o coração aberto para novos relacionamentos, para sair da sua zona de conforto, para abrir a sua casa. Que você possa fazer como Mateus. Que Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor com um cântico e depois desse cântico nós vamos orar juntos. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Motivo caminhar,
Tu és a direção, só me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo
pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, peço onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, onde encontro meu refúgio. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Oremos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque é o Senhor das nossas vidas. Pedimos que pelo poder da Tua palavra, outros também venham a reconhecer que Tu és o Senhor e não os dirigentes desse mundo, Pai. Senhor, muitas vezes não sabemos o que fazer para aumentar o nosso nível de proximidade com as pessoas que precisam de Cristo. Dá-nos criatividade, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, facilidade com isso. Queremos abrir a nossa casa, a nossa vida para a missão de servir a Ti com alegria e desprendimento, ó Deus. Ajuda-nos a pensar em algumas novas ideias diante da realidade de um mundo pandêmico, Senhor. Capacita-nos a sonhar os Teus sonhos para estas vidas, ó Deus. Que mais e mais vidas, através de nós, possam ser alcançadas e transformadas pela boa notícia do Evangelho, Senhor. Pedimos pelos doentes, te pedimos por aqueles a quem a vida tem sido difícil, ó Deus, diante dessa pandemia. Pedimos para aqueles que estão desempregados, por aqueles que precisam tomar decisões importantes, ó Deus, que estão com problemas de relacionamento. Pai, em nome de Jesus, fortalece cada um dos Teus servos, ó Pai. Pedimos pela nossa comunidade de forma especial. Dá-nos sempre união. Cuida de nós para que os nossos relacionamentos possam ser maduros e reflitam o Teu amor e a Tua graça. Obrigada, porque mesmo em meio às provações da vida, o Senhor está junto de nós. Colocamos nosso país, nossos governantes nas Tuas mãos, ó Deus, e pedimos ser misericordioso. Abençoa os bons e os corretos, e aos injustos, Pai. Dá que se arrependam e mudam de vida, nós clamamos, Senhor. Em Tuas mãos entregamos essa semana e oramos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo sejam contigo essa semana e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Gostaria de só lembrar os irmãos, nós já comunicamos nas redes sociais, mas reforçando que durante esse mês de fevereiro, diante dos números de crescimento de São Carlos estar na fase vermelha, nós vamos continuar com as nossas celebrações apenas online, né? Depois nós vamos, chegando no final do mês, nós vamos avaliar e tomar uma decisão. Porque não é medo, nada disso, é louvor ao nosso Deus, é respeito à vida. Nosso Deus é o Deus da vida, nós precisamos preservar a vida, não há por que criarmos mais um lugar para as pessoas irem, mais um evento apenas, porque, não, nós temos que abrir o templo, nós temos que estar lá, colocar as pessoas em risco, apenas porque nós queremos. Queremos estar reunidos no templo, queremos adorar, queremos, mas nesse momento é hora de cautela, é hora de cuidado. Então, por isso a nossa preocupação, e pedimos para você,
Se precisar sair, use máscara, mantenha a distância, use o álcool gel. Se você puder e tiver oportunidade, tiver na lista aí de vacinação, tome a sua vacina. Quanto mais rápido essas coisas forem observadas, aliás, quanto mais pessoas observarem essas questões, mais rápido a gente consegue sair dessa. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe, que a sua semana seja abençoada em nome de Jesus. E até domingo que vem.